Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos no dia de hoje à oração, mas antes de nós orarmos, eu quero saber que após a oração nós teremos também uma palavra amiga sobre a maravilhosa graça. Graça que nos ofertada é por Jesus através da sua morte na cruz. Mas antes de nós orarmos e também a palavra, eu gostaria muito que você que nos ouve, que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ao se inscrever, queridos, ative o sininho. Ativando o sininho, você receberá todas as nossas postagens. Deixe aí também o seu like, é muito importante para que o YouTube, então, ele possa, o nosso canal, a mais pessoas. Queridos irmãos e irmãs, e também visitantes do canal, vamos à oração, mas se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Oremos ao nosso Deus e em seguida a palavra. Santíssimo Deus, soberano Pai, é um privilégio, Senhor, a oração. Nela nós nos humilhamos, nela nós contamos as nossas ansiedades, os nossos problemas. Através da oração reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, e desde já queremos nos humilhar. Nos humilhamos junto com os nossos irmãos internautas que oram conosco, aqueles que terão acesso a esse vídeo aqui do canal Uma Visão Além. Meu Deus, perdoa os meus pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Papai querido, eu não sei como te pedir, eu não sei como te clamar, eu não sei como te buscar, mas o Espírito de Deus, Ele conhece os nossos corações. O teu Espírito sonda. A Bíblia diz que a tua palavra vai até a divisória da alma, a divisória do Espírito. Está lá no livro de Hebreus. E eu creio nisto, Senhor. A tua palavra é apta para esmiuçar pensamentos, para esmiuçar coisas profundas. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero neste instante de oração apresentar este lar, esta casa, a minha família, a família de todos os nossos irmãos internautas que estão orando conosco, porque a tua palavra nos diz no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 7, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Senhor Deus, é verdade, nós estamos no mundo, Senhor, caótico. Nós estamos no mundo, meu Deus, que nos assusta os acontecimentos. A tua palavra nos diz que os homens desta geração são homens perversos, são homens de corações duros para a tua palavra, que não aceitam a correção. É a palavra se cumprindo. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos instantes. Vivemos a perversão moral. Senhor, olha a situação moral que está o planeta Terra. Filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, perversão sexual, prostituição. Vivemos, meu Deus, assim, um caos social, um caos moral. Tudo isso preparando o mundo para o advento do anticristo, para o tempo final. E que tipo de cristão nós não devemos ser mediante as coisas que estão acontecendo. Por isso eu te suplico, Senhor, porque estamos vivendo a apostasia dos últimos tempos, nos desperta,
Acorda este irmão que ora comigo agora. Acorda esta irmã que ora comigo agora. Que possamos entender que esses acontecimentos estão cravados, porque a Bíblia diz que algo vai acontecer. A Bíblia, no livro de Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 4, nos diz que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns na fé, dando ouvidos às doutrinas de espíritos enganadores e à doutrina de demônios. O livro também chega a dizer, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que o próprio Deus criou. A Bíblia diz, porque toda a criatura que Deus criou é boa. Senhor, nós estamos vivendo sim um caos, mas nos ajuda a guardar a Tua palavra, meu Deus, a guardar na tábua dos nossos corações, para que não sejamos reprovados pelo Senhor, reprovados naquele dia, o dia do arrebatamento da igreja. Porque lá no capítulo 3 de 2 Timóteo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estamos vivendo isto, porque haverá homens amantes de si mesmo, que é o que nós chamamos de egocentrismo. O texto diz, homens avarentos, os amantes do dinheiro, é o que mais nós temos visto, presunçosos, soberbos, blasfemos, a palavra desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Meu Deus, nós nunca vimos tanta realidade da Tua palavra se cumprir, como esse texto do capítulo 3 de 2 Timóteo. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Os homens não querem amizade com Deus. Os homens não querem obedecer a Tua palavra. Pai, por isso que a Bíblia diz que a razão de não sermos consumidos são as Tuas misericórdias. Se não fora a Tua misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui de pé. Ó Deus vivo, por isso que eu oro aqui neste canal com os irmãos internautas, todos os inscritos, os que também vão se inscrever, principalmente em prol da família, porque o alvo principal do inimigo da nossa alma é a família. Ele quer destruir o esposo, ou destruir a esposa, destruir o casamento para deixar sequelas nos filhos, lançar os filhos nas drogas, no crime, no mundo pervertido, no mundo do pecado pervertido, das perversões. Jesus querido, a América Latina, principalmente o Brasil, é um dos países que mais tem jovens viciados em drogas. A América Latina e principalmente o Brasil é um dos países que mais tem jovens na gravidez, jovens grávidas, é um dos países campeões da gravidez na adolescência. Estamos vivendo sim um caos, porque tudo isso é nos mostrando que algo grandioso vai acontecer. O arrebatamento da igreja e a instauração de um governo mundial que há de durar 7 anos. Meu Deus, a tecnologia está sendo preparada para este advento. O que nós conhecemos como nanotecnologia e a tecnologia do que nós sabemos na inteligência artificial. Robôs super inteligentes no meio militar, no meio acadêmico. Oh meu Deus, nos prepara, nos desperta, nos acorda enquanto há tempo, para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos sermos derrotados, Pai. Eu te apresento a família. Eu quero apresentar primeiramente a família, pai, mãe e filhos. Guarda esta casa, assim como a minha, guarde a de todos os nossos irmãos internautas, de todo o ataque do inimigo a um filho, à filha, ao esposo, à esposa, ao casamento, seja repreendido no nome de Jesus.
Porque quantos pais choram por terem filhos drogados? Quantos pais choram por terem filhos hoje num presídio, numa fundação casa? Quantos pais estão chorando por ter um filho que perderam para as drogas e que acabou morrendo na prática? Senhor, peleja sim, desperta os nossos jovens, os nossos adolescentes para uma vida de oração e santificação com o Senhor, para uma vida de entrega total a Deus, ao Deus da palavra, ao Deus da verdade, ao Deus da compaixão. Eu lhe apresento todos os irmãos ministros do Evangelho em todas as denominações. Eu te apresento também, grande Deus e Pai, todos os nossos irmãos pastores, todos os novos convertidos, todos os casais, os mais jovens casais e os mais idosos. Senhor, a obra missionária, evangelística, seja ela, meu Deus, ampliada para alcançarmos mais perdidos. Tira-nos, meu Deus, da sonolência, da inércia. Oh Jesus, apresenta os enfermos agora. Quantas pessoas enfermas, num leito de hospital, desenganados na medicina, crianças, homens e mulheres, jovens também, aonde houver um doente, aonde entrar a minha voz e a saúde ocorra. Se é uma inflamação, uma infecção, um problema renal, pulmonar, intestinal, no fígado, no pâncreas, na bexiga, no útero desta mulher, nas trompas, no ovário, na próstata deste homem, no coração, pressão arterial, problemas do cérebro, o câncer, aonde houver uma doença, nós repreendemos em seu santíssimo nome, Jesus. Quero apresentar aquelas pessoas que estão oprimidas por obras de magia, aqueles que estão sendo bombardeados com a depressão, bombardeados com vários tipos de fobia, de transtornos obsessivos compulsivos e tantas outras enfermidades, as que estão no campo espiritual. Nós repreendemos toda opressão maligna, toda obra maligna contra este homem, contra esta mulher, toda opressão maligna contra esta criança, contra este jovem, contra este adolescente, em nome de Jesus. Eu te apresento, meu Deus, os irmãos missionários que se encontram em outras nações, em outras terras, em outros continentes, levando a tua palavra. Jesus, nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, de verdade, porque o Senhor é quem conhece a necessidade do homem. Meu Deus, não há mais segurança, não há mais conforto para vivermos deste mundo. Guarda o teu povo, guarda os teus servos e servas, desde o mais novo convertido ao mais antigo, para que possamos suportar esses dias que estamos vivendo. Oh meu Deus, para onde nós olhamos, não há segurança, não há paciência. Eu quero te pedir tudo isso, papai, no nome de Jesus. Enxuga as lágrimas desta mãe que chora, deste paizinho que chora. Senhor, enxuga as lágrimas dessa pessoa desesperada, socorre ela agora. Pai Santo, quero também pedir e suplicar por todos, Pai, por todos. Traz a paz para esta vida, traz a porta de emprego para esta pessoa que está desempregada e passando privações de pães. Quantos estão assim no meio desta pandemia? Quantos desempregados, sem ter como alimentar seus filhos, suas filhas? Oh meu Senhor, tenha de compaixão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Fala conosco,
pelo poder da tua palavra. Este espírito de rebelião, que ele seja repreendido no nosso meio. Nos dê sabedoria para governar nossa casa e nossos filhos. Nos dê paz, que tanto precisamos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos à palavra, mas antes da palavra, deixa eu reforçar, se inscreva no nosso canal. Ele tem oração de segunda a sexta e no final de semana tem sempre um estudo bíblico. Nós colocamos o estudo de Agar, tá? Para você acompanhar aí, entre tantos outros que tem aí no nosso canal. Acompanhe, tá bom? Tem estudos sobre o final dos tempos, tem estudos sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe conosco. Mas vamos ao texto de hoje, que é a graça de Deus, a maravilhosa graça. Porque todos temos recebido de sua plenitude a graça sobre a graça. João capítulo 1, verso 16. Muitas coisas dependem do ponto de vista, meus irmãos. Cada ponto de vista é visto de um ponto diferente. Como você vê sua vida, como você olha para os problemas, como você encara as pessoas. A graça é como um óculos que nos abre a visão para a realidade, não humana, mas de acordo com a ótica de Deus. Precisamos aprender a olhar sobre a ótica da graça de Deus, como uma criança que contempla uma planta crescendo, né? A graça de Deus, ela nos permite sonhar com um futuro melhor, como um pequeno barquinho na imensidão do mar, na imensidão do oceano. A graça de Deus nos faz ver a nós mesmos pequenos diante do infinito amor de Deus, como uma flor que nasce no chão seco. A graça de Deus nos faz ver tudo com um olhar de esperança. Você conhece a graça de Deus? Então vamos aprender algumas características da graça de Deus. Primeiro, ela é gratuita. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso é óbvio e redundante. Se a graça tem que ser, se é graça, tem que ser de graça. Nunca podemos esquecer da gratuidade de Deus para conosco. E tudo o que Deus faz é de graça, por amor e misericórdia de nossas vidas, meus amados irmãos. Quando aprendemos a ver a vida pelo olhar da graça, passamos a fazer as coisas para as pessoas sem querer nada em troca, sem expectativas de reconhecimento ou recompensa. Segundo tópico, vida. Salmo 63, verso 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. A vida é um dom gratuito de Deus, e a graça divina, ela se manifesta, irmãos, em cada suspiro que damos, nos permitindo viver quando acordamos ou quando dormimos. Tudo é pela graça. O amor de Deus se manifestou em todas as espécies e seres vivos para revelar sua grandeza e a sua perfeição. Então a graça é viva e doa vida a todos nós. Então olhar pela graça de Deus é ver que estamos vivos por permissão do Senhor e que a vida que temos agora pertence a Deus. E por isso nós precisamos aproveitar cada momento. Para todos, terceiro ponto, ela é para todos. Tito capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, ó coisa linda, a todos os homens. É salvação estendida a todos nós de graça. Então a graça, ela é inclusiva. Se fosse usar qualquer outro critério que não a graça divina,
alguém poderia ser excluído ou privado do amor de Deus. Mas Deus, em sua infinita graça, não exclui nenhuma pessoa em toda a terra. Então, através da graça, nós podemos encarar as pessoas não com um olhar de superioridade ou inferioridade, mas iguais diante do amor de Deus. Deus, ele ofertou isso a todos. É que muitas pessoas rejeitam o que Deus ofertou, e as consequências são gravíssimas. Elas ficam escravas do pecado, escravas dos vícios. Por isso, querido irmão e querida irmã, que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode agir por impulso emocional. Não, é racional. Às vezes Deus diz não e a gente quer questionar o não de Deus. Não questione o não de Deus. Tente enxergar por que Deus está falando não naquele momento. Porque algo Ele quer te proteger de alguma coisa. Então a graça é para todos, mas infelizmente nem todos querem. E as consequências são gravíssimas. Não é? Tem um irmão, ele foi evangelizar um pessoal que era morador de rua, e ele começou a falar para aquelas pessoas que estavam nas ruas ali, os mendigos. Ele levou alguma coisa para eles comer e começou a falar. E logo, daqueles três, os três já tinham conhecido a graça, já tinham provado da graça, mas tinham rejeitado para viver do pecado e acabaram vivendo aquela vida miserável de abandonar seus lares, viverem escravos do álcool, morando na rua. Veja as consequências de quem rejeita a graça, são terríveis. Então o quarto tópico é o trabalha, né? 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus. Então Deus trabalhou criando todas as coisas e fez isso como e por quê? Por que Ele fez isso? Essa é uma pergunta. Por que Deus fez isso? Somente pela graça. Não tinha nada. A matéria-prima da graça é o nada, o impossível. E tudo que nós temos e fazemos é através da graça, que trabalha realizando tudo em nós, através de nós. Então nossos trabalhos e atividades são melhores quando nós realizamos sob a graça de Deus. Um outro tópico da graça, que é o quinto tópico, a graça ela é rica, irmãos. Efésios 2, versos 6 e verso 7. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Olha que coisa linda esse texto de Efésios. Que maravilha! Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Séculos vindouros se fala de vida eterna, a suprema riqueza da graça. Meu amado, Deus é o dono de todas as coisas, e por isso a graça de Deus é rica, ou seja, tem tudo o que precisamos. Não riqueza monetária, porque isso aqui vai perecer, mas de valores eternos que nos realizam plenamente. Então, tudo o que temos foi Deus quem permitiu ter. Quando usamos o que temos pela graça de Deus e reconhecemos que tudo o que podemos fazer fruto da sua graça, sentimos-nos ricos, conformados e felizes em todas as situações. Agora, suficiente, a graça é suficiente. 2 Coríntios 12:9. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui é Paulo falando, né? A graça de Deus nunca vai acabar. Ela é suficiente, o bastante e necessário para
tudo que precisamos, principalmente nos momentos de dor. Sabemos que a graça supera todas as dificuldades. E ao enfrentar uma dificuldade, nós sentimos a força especial da graça de Deus, superando as limitações humanas. A graça nos satisfaz plenamente. E é multiforme, né? Ela é multiforme, ela tem várias formas. 1 Pedro capítulo 4, verso 10, servi-vos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então Deus é criativo e fez cada coisa com particularidades únicas. A diversidade na natureza é prova disso. Da mesma forma, a graça se manifesta em cada pessoa ou momento de uma maneira nova e diversificada. Às vezes queremos que Deus faça conosco a mesma coisa que Ele fez com outra pessoa. E se Ele não fizer, achamos que Ele é injusto. Mas Deus não faz igual. Ele faz sempre melhor. Porque é multiforme, Ele tem várias formas de agir. E quando olhamos pela ótica da graça, aceitamos as diferenças das pessoas, possamos ver os nossos próprios, nós passamos a enxergar, a ver os nossos próprios erros e destacar as qualidades do nosso próximo. Entendeu, meu amado? Tem mais um tópico, superabundante. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8 e 14. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Olha que coisa linda que Paulo escreveu em 2 Coríntios. Deus é o maior do que todo o universo. Ele é maior que o universo. A graça transborda incessantemente, meus irmãos, sobre nós. E por quê? Porque ela nunca acaba. A graça é infinita. Não há limites para o amor de Deus. Quando pensamos que está quase no fim, Deus renova tudo e recomeça de novo, nos dando outra oportunidade para realizar os nossos sonhos. Então a paciência e o amor humano se esgotam facilmente, mas a graça aumenta a cada instante. Por isso, através do olhar da graça, somos renovados em nosso afeto pelas pessoas. A graça justifica, irmãos. Tito 3,7, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que texto tremendo, hein? Texto maravilhoso. A fim de que, justificado pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Jesus morreu para nos perdoar de forma gratuita. E só o amor, e só isso por amor. Pela graça somos perdoados dos nossos pecados e nos tornamos justos para Deus. A justiça humana, irmão, não apaga erro, apenas condena. A justiça de Deus purifica o pecador e faz ele voltar a ser limpo como antes de cometer o pecado. Então, quando conhecemos o perdão incondicional de Deus, nós aprendemos a perdoar as pessoas e não cobrar por seus erros. A graça nos permite esquecer o que alguém tenha feito de ruim para nós. A graça também capacita. Vamos lá? Romanos 12,6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a porção da fé. Então a graça capacita. Para quê? Deus não chama capacitados, mas Ele capacita os chamados. Ele vai capacitar você. A graça cresce. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então tudo que Deus faz é para continuar, permanecer e aumentar. E o homem faz muitas coisas, mas estas têm início, meio e fim.
Muitas coisas que fazemos começam bem e terminam mal. A graça começa bem e termina melhor ainda. Precisamos crescer na graça. Deus quer que aumentemos o conhecimento que temos e fiquemos acostumados com o que já sabemos, como se fosse o bastante. Deus sempre tem mais para nos dar. E também a graça nos traz firmeza. Hebreus 13:9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então o ser humano, ele é inconstante por natureza, e por isso precisamos da graça de Deus, porque Deus é uma rocha eterna. Ele não vacila, ele não se abala, e quem confia no Senhor está firmado sobre esta fé inabalável. Salmo 125, verso 1. Através do olhar da graça, nós podemos ter convicção do que queremos e confiar que tudo vai dar certo, pois não está estabelecido sobre a fragilidade humana, mas sobre o poder de Deus. Olhando pela graça, conseguimos permanecer amando as pessoas. Olhe, tudo sobre a graça de Deus. Olhe com o olhar da graça, irmãos. A conclusão, eu quero ler Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Olha que texto maravilhoso. Vou ler de novo, que é um texto para você ler e o seu coração regozijar. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, vírgula, pois não estáis debaixo da lei. Eu não vivo mais debaixo da lei, e sim da graça. Precisamos ter sempre, irmãos, em nossas mentes e sobre nossas vidas está a graça de Deus. A única coisa que domina e dirige nossas vidas é e tem que ser a graça de Deus. Deus, em sua grandeza, poderia olhar para nós com rigidez e superioridade, mas quis descer à terra e viver entre nós na pessoa de Jesus, para ver nos olhos das pessoas e sentir na sua pele as necessidades humanas. Então, o único momento em que Jesus se colocou acima dos outros foi quando estava pendurado na cruz. Dali, de cima daquela cruz, Jesus olhou com dor sobre a graça de Deus. Ele teve forças para ir até o fim, motivado somente pelo amor gratuito de Deus. Não olhe para as pessoas ou situações apenas com ótica humana. Exercite usar mais os óculos na graça de Deus e você verá tudo diferente. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus te dê calma, que Deus entre na tua causa, na tua casa, na tua família. Coloque tudo no devido lugar e reine dentro da tua casa, no teu filho, tua filha, tua esposa, teu esposo, sua vida, a paz de Deus e a graça infinita. Somente a graça. Deus abençoe a todos.